Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Shiryu Meg aqui, como é que vocês estão? Espero que todos bem. E vamos para lendo os comentários. Eu acho que já é a terceira vez que eu gravei isso. O segundo vídeo eu cheguei até a botar no YouTube, mas eu deixei privado, mas ainda assim acho que pouquíssimas pessoas viram. Então se você viu, meio que... Se quiser ver esse vídeo, vê. Mas assim, só pra dizer, cara, eu regravei esse vídeo várias vezes, mas eu tava com problema no microfone, barulho de fundo, e meu Deus do céu, então o microfone do nada parava de funcionar, mas agora parece que tá tudo funcionando de boa, tá ligado? Então tô gravando isso aqui, eu acho que é pela terceira ou quarta vez, tá ligado? Então, vamos lá. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se é a primeira vez aqui, muito bem-vindo, cara. De novo, tem tier list, playlist de todos os mechas e review de piloto, de mecha e tier list e tudo mais, beleza? Então, fica à vontade e vamos trocar uma ideia, beleza? Link das minhas redes sociais, Pix se quiser fazer, apoia-se, tá tudo aí, beleza? E assim, eu gostei muito do feedback de vocês sobre esse tipo de vídeo. Eu fiz meio que sem pretensão, tá ligado? Fiz só porque eu queria trocar uma ideia com vocês, mas vocês gostaram tanto e eu tô pretendendo fazer isso pelo menos uma vez por semana, se tiver alguns comentários assim que eu achar legal aqui pra trazer pra galera, beleza? Então é isso, bora pro que interessa. O Waifu, salve Waifu, ele tá falando aqui do Jacan, cara, do Jaka, na real, piloto do Boreas. Cara, na moral, cadê o Jaka? Eu tô doido pra jogar com o Jaka, acho que tá todo mundo doido pra jogar com o Jaka. Mas aparentemente, né, tudo indica que quem vai lançar primeiro vai ser a piloto do... piloto não binário do Pulsar, a Piloté. Então é isso, mas parece que vai ser um piloto legal, tá ligado? Enfim, Serial Lover, ele salve, mano. Que tal se pilotos tivessem um tipo de arma Redeemer, igual do Unreal Tournament, sabe? Seria foda. Cara, Unreal Tournament é um jogo que eu joguei, tipo, há muito tempo atrás na Lan House, tá ligado? Eu jogava muito esse jogo. E assim, tem uma arma parecida com essa, tá ligado? Aquela bazuca que solta fogo de artifício. É a arma acho que mais parecida que tem nesse jogo, que ela solta tipo uma bazuca, né? Um projétilzinho e ela explode. E é muito parecida. Acho que o efeito é bem diferente, mas visualmente é bem parecido, tá ligado? O Victor Basílio, salve mano, ele comentou aqui do Pulsar. E teve uma galera aqui comentando do Pulsar, deixa eu filtrar aqui, ó. Vitor falou do Pulsar, salve mano. E o Dante Links também comentou do Pulsar, tá ligado? O que ele tá falando aqui do Pulsar? Primeiro, o Vitor tá falando do Nerf. Teve muita gente que ficou feliz com o Nerf do Pulsar. E o Dante Link falou a mesma coisa, tá ligado? Também achei justo o Nerf no Pulsar. Salve, mano. Salve, Vitor. Salve, Dante Link. Cara, eu também achei justo, mas é aquilo que eu falei nesse vídeo aqui, tá ligado? Explorando as novidades sobre o Nerf do Pulsar. Que eu achei o Nerf justo, tá ligado? Não tem muito o que dizer, porque foi um Nerf que, assim, na minha opinião, ele... Como que eu posso dizer isso? Ele melhorou pra quem sabe jogar com Pulsar, sabe? Pra quem sabe jogar com Pulsar, não mudou nada, sabe? Pra quem sabe jogar com Pulsar, é um nerf meio que insignificante. Mas pra quem não sabe jogar com Pulsar, ou pra quem tá começando a jogar com Pulsar, talvez esse nerf impacte mais, sabe? É um nerf que acho que vai separar, basicamente, jogadores que, vamos dizer assim, iniciantes de jogadores medianos pra... mediano pra experientes, tá ligado? Basicamente isso. Que é um nerf pequeno, mas eu acho que pra quem tá começando faz muita diferença, tá ligado? O Brunão, salve Bruno! Ele tá comentando aqui sobre um trecho da partida, né, que aconteceu naquele vídeo do torneio que eu comentei, da análise de partida. E ele comentou uma coisa aqui que eu achei muito legal, tipo assim, que, achei muito foda o vídeo, mano, ter o jeito de narrar e passar a visão das paradas e tal, eu acho isso muito da hora. Ele tá falando aqui do torneio, né, do vídeo que eu tava falando, da minha segunda participação no torneio, que o Yonkou ganhou. Parabéns, Yonkou. Yonkou é brasileiro. Enfim, cara, eu tento passar aqui a visão da forma que eu jogo, tá ligado? Hoje em dia eu não jogo mais tanto Super Mecha Tryhard como antigamente, já falei isso várias vezes, mas assim, eu já joguei muito tryhard esse jogo, tá ligado? E já joguei muito competitivo outros jogos, sabe? E assim, querendo ou não, embora todos os jogos sejam diferentes, quando a gente passa por uma esfera mais competitiva, eles têm basicamente as mesmas similaridades, tá ligado? Enfim, obrigado pelo feedback, meu mano.
Aqui outro comentário do Serial Lover é: esse jogo é inacreditável. Quando tiver pedestres e carros e ônibus andando, vai ser melhor ainda. E se ao matar inocentes perder pontos, 3 pontinhos. Isso aqui acho que foi uma referência ao GTA San Andreas. Mas assim, ele comentou uma coisa aqui, que eu acho que ele até viu umas lives minhas antigas. É que, cara, eu acharia muito da hora se os veículos que estão espalhados no mapa a gente pudesse pegar. Que tem vários carros, ônibus, caminhão de entrega, várias paradas assim. Achei muito foda se a gente pudesse pegar pra dar fuga, tá ligado? Tipo, Cyber Hunter tem uma coisa assim do tipo, que às vezes tem uns veículos assim espalhados a gente pode pegar. Fortnite também tem isso. Eu acharia muito da hora se tivesse uma parada assim dentro do jogo, tá ligado? Tipo, tu perde o mecha, aí tu tá descendo, entra num carro e dá fuga. Isso seria muito genial, seria muito foda. Mas, infelizmente, talvez isso nunca aconteça. Mas fica aí o meu pedido e o meu pensamento, tá ligado? Thiago Lendário, salve, mano, como é que você está? Ele aqui falou tudo sobre o vídeo que eu falei da arma, né, e do nerf do pulsar. Pra quem joga bem, ele continua ótimo. Ele tá falando do pulsar, e é exatamente isso, tá ligado? Pra quem joga bem, ele continua muito bom, porque basicamente o único nerf dele que eu realmente achei meio preocupante, como eu falei nesse vídeo, foi do shield, que agora ele vai estar recuperando menos shield. Mas assim, diminuiu em 5, tá ligado? Faz diferença, óbvio. Mas é bem pequeno, e isso me preocupou muito mais do que o nerf propriamente dito nos módulos de ataque. Nos módulos de ataque meio que só dificultou a gente acertar o tiro, mas, de novo, pra quem é bom de mira e pra quem sabe jogar com pulsar, isso é só um detalhe. Vamos lá, Senhor das Estrelas, salve, mano! Ele tá falando aqui da arma nova, o Heavy Rifle, ela vara 12 de escudo, eu descubro da pior forma. Ele tá falando de algum shield, né? Eu não vi isso, não consegui testar, até porque eu joguei muito pouco com essa arma, mas ela dá muito dano contra piloto, se você for bom de mira assim e tal. Você consegue matar piloto, tipo, rápido, com uns 4 tiros, mais ou menos, 4, 5 tiros dá pra levar, tá ligado? Piloto de perto, mas assim, você pode acabar errando o tiro e tudo mais, então no geral acho que a SMG continua melhor. Mas enfim, se você tem algum relato dessa arma varão do shield, tanto algum shield, tanto Aquiles ou escudo do Doomlight, deixa nos comentários. Eu vi algumas pessoas falando isso, mas eu particularmente não consegui testar. E isso é algo que eu acho que seria importante, né? A gente saber. Brunão aqui de novo, salve, mano. Eles falam também da arma nova, né? Mano, visualmente ela parece com a Peacekeeper do COD, mas só visualmente mesmo. A cadência dela é uma bosta. Ele basicamente aqui tá falando da arma, né? E tá comparando ela, de certa forma, com a SMG. E, bem, ele tá basicamente aqui falando que ficou deprimido com a arma, tá ligado? E, mano, eu acho que todo mundo acho que ficou meio triste com essa arma, tá ligado? Porque, sei lá, acho que é uma arma muito igual com tudo que já tem no jogo. Ficou com um gostinho meio amargo, tipo, ai meu Deus, outra arma assim, tá ligado? Queria ver algo diferente, realmente diferente, mas acho que perderam a oportunidade. Mas de novo, tenho certeza que essa arma aí pode acabar sofrendo algum buff, tá ligado? User, salve, mano, essa bolinha de mira é microscópica. Acho que ele tá falando da parte que eu mostrei, aquela mira com o Kuma, né, com caramelo no modo canhão. E assim, é realmente uma bolinha muito pequena. Eu acho que, embora seja útil na hora do desespero, da ação, da trocação, isso passa muito batido. Eu acho que deveria ser uma sinalização um pouco maior e ajudar muito, tá ligado? Algo talvez com alguma cor. Poderia até ser a mesma bolinha, mas com uma cor chamativa, tá ligado? Meio vermelho. Acho que daria pra perceber um pouco melhor, tá ligado? User de novo, aí ele contou aqui o dano. 55 vezes 4, 220 dano de 25 disparos. Com essa arma o piloto não pode errar um tiro. Eis o meu problema. Exatamente, tipo assim, 4 tiros tu mata um piloto, mais ou menos, tá ligado? Assim, depende da distância, porque de perto essa arma, se eu não me engano, dá 68 de dano. Tá aqui nesse vídeo, né, eu mostrei. Então acho que é 68 de dano vezes 4 dá, não sei, tô ruim aqui de cálculo, mas vai dar mais de 200 de dano, tá ligado? Mais de 200? Acho que mais de 200. Mais de 200, enfim.
De perto essa arma dá bastante estrago, mas assim, é difícil de acertar, tá ligado? E ela é lenta, tu pode errar. A SMG, na minha opinião, continua sendo bem melhor. Joel, salve Joel. Talvez essa nova arma na próxima atualização aumente Fire Rate, porque o tiro sai lento. Cara, eu sinceramente não sei se eles vão buffar o Fire Rate. Se eles buffarem o Fire Rate, talvez eles diminuam um pouco o dano. Eu acho que eles vão aumentar, ou talvez ajudar o lance da mira, tá ligado? Tipo assim, vai ser mais fácil acertar o tiro, a arma talvez fique mais estática, ou talvez eles aumentem o dano da arma, tá ligado? Eu acho que pode ser algo do tipo. Ou talvez eles mantenham a mesma coisa, mas o dano máximo aumente com distância. Tipo assim, ao invés de ele aumentar o dano quando você estiver muito perto do inimigo, talvez o dano máximo cause com mais distância. Isso também eu acho que ajudaria um pouco essa arma, tá ligado? E deixa eu dar aqui uns likezinhos, só pra depois pra eu saber que eu já li o comentário, tá ligado? Ah, esse comentário aqui do Luma é muito bom, mas eu vou deixar ele pra depois, porque é um bate-papo super interessante sobre a parada, sobre um jogo mais competitivo, tá ligado? E aqui é um comentário também do Jailton, também vou deixar pra ler depois, porque eu também acho super importante. E vamos aqui de novo pro comentário do Joel. Salve, mano, eu meio que criei uma estratégia. Ele tá falando aqui daquele vídeo que eu fiz, né, competitivo, tá ligado? Ele tá falando, salve, mano, eu meio que criei aqui uma estratégia com o Dante e a Camila. O Dante é o tanque, eu sou o rushador, a Camila depende de quem a gente for jogar, que eles jogam mais de suporte, tá ligado? Então, assim, eles meio que criaram uma estratégia que funciona pra eles. Cada um meio que tem um papel ali definido, tá ligado? Eu ataco pelas laterais de maneira agressiva, a Camila defende, a gente de longa distância, e a estratégia ajuda muito. Eu recomendo fazer isso, dependendo da ocasião. Detalhe, vocês têm que focar no mecha mais chato para a estratégia dar certo. Tente causar o maior dano possível, derrubar ele e depois atacar os membros de equipe. Assim, nem sempre às vezes atacar o mecha mais chato do squad inimigo é o mais útil. Às vezes a gente tem que atacar o mecha que está mais exposto, mais fácil de atacar. E às vezes a gente também comete certos erros de tipo assim, a gente destruiu um mecha do inimigo. E às vezes a gente vai rushar em cima de piloto da forma errada, e às vezes a gente acaba perdendo todo o squad por causa disso, tá ligado? Às vezes a gente não precisa rushar naquele piloto, às vezes a gente precisa rushar e matar o mais rápido possível. Mas exatamente o que você falou, sabe? Depende da ocasião. E é difícil, às vezes, ter essa leitura no jogo, tá ligado? Tipo assim, porra, que é tudo muito rápido. Tipo assim, matou, a gente já tem a noção que tem que rushar, sabe? Ou senão já tem que ter a noção de tem que recuar. Isso depende muito também da posição do seu squad, a posição do squad inimigo, a posição se tiver outros squads em volta. Então isso depende muito. No geral, eu prefiro jogar de uma maneira mais safe pra evitar que eu acabe morrendo, tá ligado? Mas no geral, às vezes, quando a gente mata um mecha inimigo, a melhor coisa realmente é rushar e matar ele rápido para ser menos uma dor de cabeça, tá ligado? Porque toda luta que a gente faz, a gente perde recurso, tá ligado? Pra reparar o mecha e tudo mais. O cara morrendo e depois voltando, ele vai estar com o mecha com a vida cheia, tá ligado? E a gente basicamente, na maioria das vezes, né, a gente não vai estar com o mecha com a vida no máximo e a gente vai estar com menos recurso. Então a gente meio que vai usar recurso meio que à toa pra meio que matar um mecha que a gente já matou. Então, assim, rushar em cima do cara, na maioria das vezes é a melhor situação, mas tem que analisar bem, como o Joel aqui falou. Mas assim, tudo depende de várias coisas. Existem várias estratégias para várias squads, para várias pessoas diferentes. Mas, no geral, eu acho uma estratégia boa, porque na minha visão é sempre bom ter um mecha mais avançado, tá ligado? Batendo, caralho, e 2 mechas mais recuados, ou pelo menos um mecha mais recuado, tá ligado? Tipo um Gabriel, um Doomlight, Aurora, talvez Alborada, tá ligado? Enfim, mechas que você consegue bater de longa distância e dar um certo suporte pra quem tá lá na frente, sabe? Maximizando o dano no inimigo, e a pessoa fica lá livre meio que batendo. Tipo um Neutron lá na frente, um Ranger, talvez Boreas, tá ligado? Enfim, existem várias estratégias, mas no geral, jogando squad, eu acho super necessário ter um mecha tipo, mais avançado e pelo menos um recuado pra
dar suporte e um ali meio que fazendo do meio de campo, tá ligado? Enfim, like. Aqui, o Rodrigo que comentou no comentário do Joel, salve Rodrigo, salve Dante. Ele falou que dependendo da equipe que joga aleatório, pega o Doom pra dar apoio. É exatamente isso, acho que o Doom é um mecha e acho que independente de contra quem você tá jogando, ele é bom, sabe, em squad. Ele sempre tem um papel muito bom, porque você consegue tancar, você consegue dar suporte, você dá muito dano, ele só não tem muita mobilidade. Então, às vezes, pra rushar, para matar um piloto e coisa e tal, ele é ruim. Então, tendo um Moonlight no time, é bom ter um mecha rápido que você consegue avançar pra matar um piloto e depois recuar. Tipo um Ranger, um Neutron, sabe? Um Arthur, talvez. Aí você consegue, tipo, matar alguém, né? Matar um mecha e depois avançar pra finalizar o cara e depois voltar. Porque embora o Doomlight seja muito bom pra dar apoio, pra tancar e tudo mais, esse tipo de movimentação, ele sofre muito. O Firestar também, tá ligado? Ajuda muito nisso, dependendo do Neutron, tá ligado? Voltar aqui pro comentário do Jailton. Eu falei que ia voltar pra falar do comentário dele. Salve, mano. Aqui... Eita porra, desculpa aí. Que o Jailton comentou, não dá para entrar no modo competitivo sem um servidor sul-americano do jogo. Além do ping alto, mapas mal renderizados podem atrapalhar, né? E assim, eu concordo e discordo de algumas coisas que ele falou. Primeiro, ping alto realmente atrapalha, né? Mas assim, mapas mal renderizados, acho que não é culpa do servidor em si, acho que é mais culpa... Aliás, o jogo, no geral, ele não é muito otimizado, né? A gente já falou isso várias vezes sobre a má otimização do jogo. Mas assim, isso é uma coisa que é normal pra todo mundo, tá ligado? Tipo assim, essa má otimização do jogo impacta todo mundo por igual. Então, por impactar todo mundo por igual, eu não acho que isso atrapalhe de fato o competitivo, porque vai estar todo mundo meio fudido por causa disso. O ideal seria, né, melhorar os mapas, a renderização dos mapas e otimizar o jogo e tudo mais. Mas como tá todo mundo ali fudido por igual, de certa forma, eu acho isso ruim, tá ligado? Mas assim, de novo, se você quiser ter um bom desempenho no jogo, de maneira geral, você tem que comprar um celular melhor, um computador melhor, sabe? Porque, querendo ou não, é um jogo pesado, sabe? Pra rodar, não roda em qualquer celular, não roda em qualquer computador, sabe? Então, assim, tendo um dispositivo melhor, a gente consegue rodar o jogo melhor, sabe? Aí melhora esses problemas de renderização, de mapa bugado e várias coisas, sabe? Então, assim, essa parte da renderização de mapa bugado, eu, de fato, não vejo como um problema. Mas agora, a questão do servidor sul-americano, né? Um servidor mais voltado pra galera aqui da América Latina. Eu também não vejo isso como um problema propriamente dito. Aliás, eu vejo como problema e não vejo como problema. Meio contraditório. Mas assim, no torneio, por exemplo, quem ganhou foi o Yonkou. O Yonkou é brasileiro, o squad dele ganhou. E o squad dele, ninguém jogava com menos de 100 de ping. Pelo que o Yonkou falou pra mim, a galera do squad dele parece que jogava entre 100 e 200 de ping, tá ligado? Muita gente contra quem jogaram joga com 50 de ping, 60 de ping, 40 de ping. Então a gente vê que ping não é o maior problema, tá ligado? Tem gente que joga com mais de 200 de ping. Eu acho que é um problema jogar com mais de 300. Jogar mais que um 300 de ping é impossível. Jogar com 250 é difícil, mas vai. Jogar com mais de 300, pra mim, é impossível. Agora jogar entre 100 e 200, tranquilo, tá ligado? Tranquilo. Nada, tipo assim, o ideal é jogar com ping baixo, mas acho que é nada que realmente vai atrapalhar muito a experiência. Tanto que o Yonkou ganhou, tá ligado? Então, assim, se a gente for pensar num cenário competitivo mais nacional, brasileiro, aí sim, servidor americano seria... Aliás, servidor Latam seria melhor, porque a gente vai meio que melhorar a experiência de competição dessa região. Mas... tá ligado? Eu acho que essa relação do ping não atrapalha tanto, sabe? Aliás, atrapalha, mas eu acho que não ao nível de falar, ai meu Deus, não tem como rolar, perdi por causa de ping, não.
Não, só se tu joga com mais de 500 de ping, aí, porra, aí sim. Mais 300 de ping, aí eu falo, não, beleza. Realmente, porra, aí perdeu por causa de ping. Mas, pô, tu tá jogando com 100, 200 de ping ali e tal. Aí eu acho meio... loucura. Até porque não é não é todo gringo que joga com ping baixo, tá ligado? Eu conheci uma garota que ela joga da França, tá ligado? E o ping dela da França, acho que é 120, 130 para jogar no servidor NA, tá ligado? Então, tipo assim, é quase que o mesmo ping de uma galera que joga aqui no Brasil, tá entendendo? Então, tipo assim, depende, tá ligado? Depende muito, depende muito. Tem gente que joga da Austrália, dos caralho. Não é todo, não é só porque a pessoa é gringa que tem ping baixo, tá ligado? Então, assim, tem seus problemas, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas no geral não vejo como um problema propriamente dito. É óbvio que um servidor voltado pra gente seria ideal, mas não vejo isso realmente como um problema no cenário do Super Mecha hoje, tá ligado? Não vejo. Pra mim, o ideal, em qualquer cenário mais competitivo, é todo mundo jogar junto no mesmo espaço, tá ligado? Que aí a gente já elimina o problema do ping. Todo mundo jogando junto no mesmo espaço, um servidor ali dedicado, tá ligado? Vai todo mundo jogar ali mesmo. Mas ainda assim, pra mim, o que mais me preocupa no cenário competitivo, entre muitas aspas, é que, tipo assim, tem gente que joga no dedo, tem gente que joga em tablet, tem gente que joga em celular bem merda, tem gente que joga com celular ótimo, tem gente que joga emulando, tipo eu, tem gente que joga com emulador, tem gente que joga com controle, tem gente que joga com mobilador, tem gente que joga com gatilho. Então, tipo assim, quando a gente vai falar no cenário competitivo, o ideal também é criar certas categorias, tá ligado? A categoria de quem vai jogar no dedo, categoria de quem vai jogar com teclado e mouse, categoria de quem vai jogar no emulador. Ou não, deixa todo mundo junto. Pra mim, deixa todo mundo junto. Mas... o que eu quero dizer com isso? Sabe, quando eu penso em cenário competitivo, eu penso todo mundo jogando em questão de igualdade. E eu acho que isso nunca vai acontecer, ou pelo menos vai demorar muito pra acontecer no cenário de Super Mecha, tá ligado? E assim, eu não acho nem que isso deveria ser exatamente uma regra, porque se a gente vê torneios sérios de outros jogos, eu já vi isso em jogos de CS, até jogos de luta. Tem gente que joga no controle, tem gente que joga naquelas máquinas de flipper que leva, tá ligado? Então, assim, vendo assim, outros cenários de jogos também, a gente vê que em cenário competitivo, às vezes as pessoas jogam em equipamentos que elas também se sentem mais confortáveis, tá ligado? Então, assim, também não sei até onde isso seria um problema. Enfim... O Lumo aqui falou, salve Lumo, isso nunca vai acontecer, já passou do tempo de acontecer. Ele tá falando aqui do servidor voltado pra gente, né? Acho que o foco da empresa hoje em dia é ficar lançando piloto, mecha e skin para farmar money do pessoal enquanto dá. Não é uma certa mentira, o jogo ganha dinheiro a partir de mecha, skin lançado, e roupinha, e evento, e várias coisas, mas não vou falar que a empresa é errada de fazer isso, porque o jogo é de graça, tá ligado? Eu acho que o problema é a gente gastar muito dinheiro com o jogo. Eu vejo o jogo como culpado em criar gatilhos, né, mentais e tudo mais, pra fazer a gente estar sempre gastando dinheiro. Eu já falei isso em outro vídeo. Se vocês quiserem, até faço um vídeo mais abordando esse tema, tá ligado? Ou recomendo vídeos pra vocês verem, ou artigos pra vocês lerem falando sobre isso. Mas enfim, esse é o problema, tá ligado? O problema acho que não é o jogo exatamente, né? Apesar que o jogo tem parcela de culpa nisso, a empresa, fazer coisas pra gente gastar dinheiro. Acho que o problema é a gente acabar caindo nesses gatilhos e vícios de estar sempre gastando dinheiro, tá ligado? Mas assim, não vejo problema nisso, exatamente, tá ligado? A empresa tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Mas, voltando aqui, outra coisa que ele falou, isso nunca vai acontecer do servidor América Latina. Eu discordo, eu acho que isso vai acontecer sim. Pode demorar pra acontecer, mas acho que vai acontecer. Uma coisa que a gente achou que nunca ia acontecer e meio que aconteceu é sala fechada de torneio pra gente no servidor americano, porque não tinha, tá ligado? A gente achou que nunca ia acontecer, tipo 2 anos atrás, 1 ano atrás, a gente simplesmente achou que isso nunca ia acontecer. E aconteceu. Aconteceu e, assim, é uma coisa muito maneira, tá ligado? A gente vê que ao longo do tempo o jogo ele tá evoluindo, sabe? Então, isso pode acontecer, acho que pode demorar pra acontecer, talvez daqui a 2 anos,
3 anos, não sei, eu percebo que o jogo ele tá crescendo, sempre trazendo assim melhoria e ouvindo a galera. Então acho que isso é legal, sabe? Acho que é uma coisa assim válida. Pode demorar pra acontecer, mas acredito sim que vai acontecer. Agora, o último comentário aqui do Lumo, salve de novo. Eu falei que ia deixar por último. Ele tá falando sobre squad fechado e squad com aleatório, né? Resumidamente. Então vamos ler aqui. Eu também acho que jogar com squad aleatório merece créditos. Eu também acho que jogar com squad aleatório merece crédito, tá ligado? É de certa forma mais difícil, tá ligado? Porque jogar num squad fechado com pessoas que você conhece tem suas desvantagens. Uma delas é conhecer outra pessoa do squad com... Uma delas é conhecer a outra pessoa do seu squad o suficiente para saber das fraquezas delas e entender que em certas situações ela simplesmente não vai dar conta. Em muitos casos sendo o motivo da perda se não tiver outra opção. Eu acho isso ruim porque em squad fechado você tem que ser extremamente seletivo com quem vai jogar. Mas se você for jogar com quem tem esses pontos fracos, você também fica preso por esses pontos fracos. Ele tá comentando isso porque eu falei nesse vídeo que, competitivamente falando, se a gente quiser jogar bem, a gente tem que jogar no squad fechado. Isso num cenário competitivo. Eu acho que, assim, se a gente for se desafiar para ver onde a gente pode melhorar ou não, é bom a gente jogar com um squad aleatório mesmo. Mas se a gente for pensar em jogar mais competitivo, a gente tem que jogar com um squad fechado. Acho que independente disso, tá ligado? Eu concordo com ele que a gente vai jogar com um amigo de squad, assim, e a pessoa às vezes não sabe jogar tão bem, ou comete certos erros, ou certos vícios, e certos problemas, assim, tu sabe que a pessoa às vezes não é bom de jogar de sniper, seja lá o que for, e você conhece essas fraquezas da pessoa, mas assim, você tem que ser realmente muito seletivo para saber com quem você quer formar um squad fechado, porque tem que ser pessoas que compartilham da mesmo ideal que você. Tipo, a gente vai jogar com squad fechado, então vamos montar um squad fechado pra quê? A gente vai tentar melhorar pra amassar os outros. Pra ir competir em torneio, tá ligado? Então, tipo assim, você tem que ter essa visão das pessoas, vocês têm que treinar juntos, tá ligado? Pessoas que estejam dispostas a melhorar, a enxergar os próprios erros e evoluir, sabe qual é? Vamos continuar aqui lendo aqui. Porque, tipo assim, esses pontos fracos todo mundo tem. Acho que independente de ser squad ou não, sabe? A gente tem nossos próprios pontos fracos. E a gente leva isso pra... Se a gente for jogar squad ou solo, acho que isso não muda. Acho que a parada do squad acho que é mais difícil de certa forma, porque tem que ter uma comunicação extremamente afiada. Mas vamos continuar lendo aqui. Outro motivo é que squad fechado pode acabar criando vícios de jogabilidade. Verdade, mas isso também acontece se você estiver jogando solo, tá ligado? Outros vícios facilitam a comunicação, é verdade, mas tornam estratégias previsíveis e counteráveis. Acho que isso vale até individualmente, porque uma coisa é seu squad te conhecer bem o suficiente para te ajudar, outra coisa é seu oponente te conhecer bem quanto seus aliados para te counterar, e por aí vai. Cara, essa coisa de vícios acontece de novo se você estiver jogando solo ou se estiver jogando squad. Porque a gente acaba cometendo certos vícios de jogabilidade, de posicionamento, de rotação, de várias coisas. Tipo, tem gente que sempre cai no mesmo lugar, tá ligado? Se o dia acontecer uma coisa e ela não poder cair naquele lugar, ela tá ferrada, sabe? Então, assim, o ideal é realmente não criar esses vícios, tá ligado? Então, tipo assim, vou jogar solo ou vou jogar squad, tanto faz, sabe? Tem que sempre cair em lugares diferentes, fazer coisas diferentes, jogar com mechas diferentes, fazer jogadas diferentes. Porque aí você se conhece, né? E se coloca em também situações meio que complicadas, dificultando o jogo pra você. E aí, quando aquela situação de fato acontecer, você já tem uma certa experiência para sair dela. Vamos supor que a gente tá jogando de Gabriel, a gente só joga de Gabriel. E a gente sempre joga de Gabriel e tenta subir na Ayumi, pra ficar lá meio que camperando e pescando os outros. Sabe qual é? Pode acontecer alguma coisa e você ficar ferrado se você não conseguir cair na Yumi, ou se alguém do seu squad pegar o Gabriel antes de você, ou sei lá, qualquer coisa. Vir mechas que são counter de Gabriel, tá ligado? Pode acontecer muita coisa. Então, assim, o ideal é não ficar preso em vícios, tá ligado? Tipo, eu tenho certos vícios nesse jogo. Eu meio que jogo muito defensivamente. Isso virou um vício meio que pra mim, tá ligado?
Tem momentos que eu sei que eu preciso rushar, preciso fazer qualquer coisa, e eu acabo ficando viciado em jogar mais defensivamente e analisando as coisas. Dificilmente eu jogo mais avançado, agressivo. Isso é um vício meu. Então a gente tem que enxergar meio que esses vícios pra mudar. Isso são coisas que afetam a gente, os nossos aliados e por aí vai, tá ligado? Aqui, voltando aqui pra ele que tá falando. Por isso é importante jogar em squads aleatórios. Você conhece outras pessoas que jogam, isso é verdade, mas assim, muitas das vezes a gente joga com squad aleatório, mas esse squad aleatório acaba virando squad fechado, às vezes. Muitas das pessoas que eu jogo hoje em dia, que eu tenho costume de jogar, um dia foram aleatórios, por exemplo. E, enfim, voltando aqui ao que ele tá falando. Você é obrigado a assumir outros papéis no squad, é verdade. Diferente do que está acostumado, você se testa, como eu tava falando. Você vê se consegue lidar com diferentes situações por conta própria, sim. E o próprio jogo te incentiva a utilizar a comunicação implementada no jogo, que são os pings, os sinais e tudo mais. É verdade, a gente usa o próprio mapa e tudo mais para sinalizar certas coisas. É super importante usar o mapa, pingar e se comunicar, né? Em outras palavras, tu fica mais alerta pro que está acontecendo no jogo por não ter a comunidade de alguém falando no seu ouvido, mas isso tudo eu falo pensando em criar um squad perfeito, é meio impossível. Sempre vai ter um ou outro squad que é ao menos bom em certa medida e vai atrasar o restante. E esse restante, sabendo disso, em torno disso, faz parte. Cara, de novo, é muita questão de comunicação, de desempenho, de várias coisas. Não é exatamente uma regra, mas assim, de novo, tem que ser muito seletivo quando a gente vai montar o squad. Sim, tem que ser muito seletivo. A gente tem que saber com quem a gente vai jogar, se tem a mesma afinidade da gente. Tipo, a gente vai jogar pra jogar tryhard. Beleza, vamos montar um squad de pessoas que estejam realmente incentivadas a melhorar no jogo. A procurar estratégias, testar coisas. A gente quer jogar só pra se divertir. Procura um squad pra isso. A gente quer um squad pra testar. Toda partida a gente vai pegar mecha novo, descer em lugar diferente, coisa e tal. Então monta um squad pra isso. É muita questão de afinidade, tá ligado? Quando eu tava jogando... E também questão de estratégia, sabe? Quando eu tava jogando com o Shin e com o Lobo Alpha no squad, a gente meio que delegou papéis, que cada um ia fazer uma coisa. Sabe qual é? Eu ia jogar de caramelo, o Lobo Alpha ia jogar de Ranger, o Legend ia jogar de Pulsar, mas dependendo da situação a gente ia jogar com outros mechas. Isso foi tudo conversado com a gente, tá ligado? É tudo visão, comunicação e aquilo, sabe? Se sentir entrosado e à vontade com as pessoas que estejam afinadas com o que a gente deseja. E isso, voltando aqui pro Yonkou, né, que ganhou o torneio, e a gente estava trocando uma ideia sobre isso, foi justamente isso que fez ele ganhar, tá ligado? Ele costuma sempre jogar com o squad fechado com as mesmas pessoas, tá ligado? Com as mesmas pessoas. São pessoas que têm a mesma afinidade que ele, que procuram sempre melhorar igual a ele, sempre jogam juntos, eles têm uma certa afinidade ali de amizade, e isso tudo ajudou a levar a vitória, tá ligado? Então assim, quando a gente vai pensar em jogar competitivamente, jogar pra atropelar os outros, pra ganhar, realmente almejando a vitória, é bom ter sim um squad fechado. Que esteja alinhado com o que você quer. É difícil encontrar pessoas assim, mas tem vários tipos de pessoas assim por aí, tá ligado? É só conversar, trocar ideia, estar disposto mesmo a conhecer pessoas. Porque imagina se a gente estivesse jogando futebol e sempre quando a gente entrasse em campo fossem 11 pessoas diferentes que nunca se viram pra jogar um torneio sério, tá ligado? Tipo, o Flamengo vai entrar em campo hoje com 11 jogadores diferentes que nunca jogaram juntos. Tipo, são os melhores jogadores do mundo, mas nunca jogaram juntos. O Real Madrid, sei lá, qualquer time grande, tá ligado? Uma seleção do mundo, qualquer coisa assim, sabe? As pessoas precisam passar um tempo jogando junto, treinando, para ter uma comunicação, para criar estratégias, jogadas ensaiadas, para fazer isso tudo, sabe? Qualquer jogo competitivo precisa se manter firme, unido. Jogar junto, tá ligado? E treinar junto, criar estratégias, criar comunicações, melhorar juntos, sabe? Tudo isso faz parte. Todos os jogos, vamos dizer assim, cooperativos, né? Seja online, offline, tipo vôlei, CS, Warcraft, não sei, tem vários jogos por aí. Tem essa fase, são jogos que a gente precisa ter a comunicação com outras pessoas, isso é super importante. Jogar aleatório tem seus méritos, sim, é mais difícil, mas, de novo, se você quiser uma parada mais competitiva para realmente ganhar,
Foi como eu falei nesse vídeo aqui, tá ligado? A maioria das pessoas que tem um win rate alto no Battle Royale são pessoas que jogam de time fechado, tá ligado? De novo, não é querendo desmerecer quem joga aleatório, com squad aleatório nem nada. Mas se você quiser realmente jogar tryhard, você tem que montar um time assim. Se você quiser viver ganhando, você precisa montar uma parada assim, tá ligado? Enfim, já falei pra caralho. Essa aqui é a minha visão. Beijos. Se cuidem, até o próximo vídeo. Deixa aí nos comentários se você concorda, discorda de alguma coisa. E a gente bate esse papo, beleza? Beijos, se cuidem, até o próximo vídeo. Valeu. E agora o microfone rodou direitinho.